Fala turma, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Me chamo Felipe Assis e hoje eu vou te explicar o porquê que o Spin Selling morreu e qual que é a técnica que os melhores vendedores que eu venho acompanhando, principalmente lá fora, tá? Principalmente nos Estados Unidos, chamada NPQ. Talvez tu já tenha te deparado com esse nome, ou talvez não. De qualquer modo, a gente vai se aprofundar bastante aqui, tá? O que é o NPQ? São perguntas neuroemocionais de persuasão, tá? Então ele é um pouco diferente do Spin, porque o Spin ele tem aquele intuito de ser mais, como é que eu posso dizer? Ele fala muito sobre ser consultivo, mas pouco sobre entender o cliente, né? Então, vou te dar um exemplo. Lá no Spin tu vai fazer as perguntas de situação, cara, como é que tá o teu negócio hoje? Como é que tá a tua empresa? Tal. Aí tu vai começar a falar de problema, né? Pô, se tu não resolver esse problema, se tu não resolver esse problema, tal. Aí tu vai entrar na parte da implicação, que é, cara, o que é implicação? Tem gente que não entende o que é implicação, mas a implicação, no fim das contas, turma, é a consequência do problema. Ó, lembrem sempre, tá? Eu sempre falo isso, papel e caneta. A implicação, ela é a consequência do problema. E por último, eles querem trazer a necessidade, né? Que é o produto a ser vendido. Mas em um momento do mundo que está tudo muito automatizado, as pessoas gostam e querem cada vez mais atenção. E aí a gente estudando frameworks americanos, tanto de empilhamento de funil, de estratégia de arquitetura de receita, a gente se deparou com o Jeremy Miner, que é o fundador da técnica, que é o cara que trouxe esse conceito, e a gente se aprofunda muito mais na vida do cliente. Então, além de situação, problema, implicação, necessidade, a gente vai entrar em sondagem, perguntas de sondagem, pergunta de esclarecimento e pergunta de qualificação, porque tu vai filtrando mais a tua lead ao longo da reunião. Então vamos lá, como é que eu uso isso na prática nas minhas reuniões, tá? E lembrando, tá, turma, eu sempre trago conteúdos práticos para vocês. Então, aplica, tá? Porque senão tu vai anotar o que tá aqui e não vai usar no teu negócio, não vai usar no dia a dia e aí não vai tirar resultado e aí eu não quero carregar essa culpa de ter te ensinado algo que tu não aplicou e não gerou resultado, tá? Então vamos lá. Eu tô ali numa reunião e aí eu vou perguntar pro cara, tá? Tu tá satisfeito com o teu resultado hoje? Vamos lá, tá satisfeito? Tá satisfeito? Aí, qual que é a resposta? Geralmente é não. Ah, não tô satisfeito. Aí eu começo a fazer perguntas de sondagem. Eu quero me aprofundar mais no que ele não está satisfeito. Então, uma pergunta que eu uso, e essa daí serve para qualquer nicho, para qualquer modelo de negócio, que é a pergunta, tá, se tu pudesse mudar hoje dentro da tua empresa, se tu pudesse mudar alguma coisa em ti hoje, o que seria? Se falasse assim, Felipe, se eu mudasse isso aqui, se eu resolvesse esse problema, mudaria meu jogo. Aí o cara sempre traz alguma questão do time comercial. Ele sempre vai me trazer, né? Porque como o meu tema é vender, o meu tema é processo de vendas, a minha empresa implementa isso, ele sempre fala o quê? Cara, se eu conseguisse tornar meu time mais engajado, eu ia estar muito feliz. E é aqui que a gente entra nas perguntas mais de esclarecimento. Que é o quê? Beleza, ele falou sobre time engajado. O que eu vou fazer? Eu vou me aprofundar. Isso são as perguntas neuroemocionais, a gente se aprofunda. Tá, quando tu fala um time engajado, me explica melhor. Me explica melhor, deixa eu entender melhor essa situação. E aí ele começa a falar, não, é porque meu time tá... Chega final do mês, os caras saem cedo, não se preocupam com a meta, não se preocupam em prospectar novos clientes, ficam mais na zona de conforto. E aí eu vou numa pergunta de sondagem. E aí, uma coisa que eu falei no último vídeo, que está aqui em cima, ó, que são as 8 técnicas infalíveis para vender na prospecção ativa, uma coisa que eu trouxe é que é importante a teatralidade, né? É importante a tua presença ativa na reunião. Então, essa próxima pergunta é importante que tu te coloque numa posição de fato de estar preocupado com o cliente, tá? Então, o que eu faço? Eu faço a pergunta de, cara, como é que tu te sente com isso? Então ele fala, cara, meu time não quer bater meta, não corre atrás, não quer prospectar. E eu, putz, cara, como é que tu te sente com isso? Como é que tu te sente com o teu time assim? E 93%, tá? Eu calculei.
Eu fiz toda uma análise em todas as reuniões, em todas as vezes que a gente perguntou isso, e 93% das vezes a resposta é: frustrado, eu me sinto frustrado. Cara, como é que tu te sente com o teu time desengajado assim? Frustrado. Putz, cara. E aí eu aprofundo mais. E, cara, isso chega a te tirar o sono. Ó, tira teu sono. Por que eu te pergunto isso, fulano? Porque, cara, eu lido o dia inteiro aqui com um time comercial e às vezes eu levo o problema pra casa, cara, me tira o sono. E aí o cara fala: putz, com certeza. Com certeza. Com certeza me tira o sono. E aí eu vou para perguntas de qualificação. O que são as perguntas de qualificação? Eu vou começar a entender, cara, o que tu já fez para resolver esse problema? Que tipo de solução tu fez para mudar isso? Que tipo de solução tu buscou para mudar isso? Eu estou qualificando ele em qual sentido aqui, turma? Eu quero entender o nível de consciência dele com produtos, serviços parecidos ou similares com o meu. Porque se ele me fala: cara, eu nunca fiz nada. Ou se ele me fala: cara, eu já contratei uma consultoria, vocês concordam comigo que é diferente a maneira com que eu conduzo o próximo passo da reunião? Eu sempre falo que script não respeita a resposta, né? Script não respeita a resposta. Então, eu fazendo essa pergunta, vai ter uma dicotomia aqui. Ou eu vou para um lado ou eu vou para outro. Então, quando eu falo: cara, que tipo de solução, o que tu já fez para tentar mudar? Aí o cara me fala: putz, eu já contratei uma consultoria. Aqui é um caminho. Eu já sei que uma das objeções que ele vai me trazer no final é que ele está frustrado porque ele já contratou e não deu resultado. Olha como é importante se aprofundar e não ser um leitor de PPT. Conseguir se aprofundar nas questões emocionais. Tá, cara, como é que foi o resultado da consultoria? Quando tu fala aqui, ó, de novo, pergunta de esclarecimento. Quando tu diz que contratou uma consultoria e não deu resultado, o que exatamente não gerou resultado? O que exatamente ela fez ou o que ela não fez, o que ela te prometeu? Por quê? Porque aí tu começa a moldar o teu produto, o teu serviço, justamente nos problemas que a outra empresa trouxe. Os problemas e as soluções que ela não conseguiu gerar dentro da companhia do cara. Então essas perguntas, elas me ajudam a entender de fato como que eu posso conectar o meu produto dentro do serviço do cara, dentro da empresa do meu potencial cliente. Então reparem que é uma reunião de muitas perguntas. Né? Lá é uma reunião onde eu falo a menor parte do tempo. Eu vou falar, sei lá, 10, 20% da reunião. Eu quero que o cara fale, eu quero que o cara esteja falando, esteja presente na reunião. E aí eu vou para uma outra pergunta, que é: tá, entendi que te gerou problema. Cara, eu sei que tu está buscando uma solução, né? Mas, cara, como que essa solução seria para ti? O que de fato te ajudaria? Vou te dar um exemplo aqui. Se hoje uma empresa viesse e te entregasse o quê? Dentro disso, tudo que tu me falou, dentro de engajamento, como que essa solução seria? Para ver, e aí eu sempre esclareço para ele, para eu entender se o que eu vou te apresentar aqui realmente está de acordo com as tuas expectativas, porque eu não gosto de cliente frustrado, eu gosto de cliente com resultado. E para eu te gerar resultado, eu preciso saber. Quando tu busca ou quando tu busca investir, ou se fosse investir num serviço como esse, como que ele seria? Como é que seria a entrega? Como é que tu imagina isso dentro da tua operação? Olha só, essa pergunta ela é muito boa, por quê? Porque o cara começa a me explicar como que ele imagina aquela solução dentro da empresa dele. Cara, eu gostaria que fosse um acompanhamento mais próximo do meu time, que treinasse, que conseguisse avaliar uma coisa ou outra e não ficasse só no aquele papo de consultoria que bota o pezinho na mesa e só me diz o que eu tenho que fazer, que me ajudasse, que pegasse na minha mão e me levasse junto. Então, olha como eu saio daquele papo só de, cara, e tu sabe que se tu não resolver esse problema, a tua empresa vai quebrar, tua empresa vai parar de vender, tu vai ter que demitir gente. Cara, isso daí já é claro pro cara. É claro pro empresário que se ele não vender, ele não vai ter dinheiro para pagar a conta. Cara, eu até hoje não conversei com nenhum empresário que não tenha consciência disso. Que não saiba que
porra, que venda é importante. Ele sabe, ele tem clareza disso. O meu papel é conseguir entender emocionalmente como isso está afetando ele. Por isso que eu preciso me tornar muito próximo, por isso que eu preciso fazer essas perguntas, eu preciso estar muito presente, eu preciso deixar ele muito confortável dentro da minha negociação, dentro da minha reunião. Então, eu fiz aqui 6 ou 7 perguntas mais emocionais. Eu tenho 42 perguntas aqui que eu posso fazer para esse cara, a depender do momento que ele está. Cara, se tu pudesse encontrar uma solução, como que tu pensa em investir nela? Como é que seria? Tu pensa em pagar uma vez e não pagar nunca mais? Ou tu pensa em pagar parcelado? Como é que tu pensa em investir? Olha só, uma pergunta de qualificação que eu estou fazendo aqui. Uma pergunta um pouco mais profunda, né? Porque eu já estou indo a valores. Ou então, eu vou fazer mais pergunta de soldagem. Cara, o cara te falou na reunião que o time dele está muito desengajado ou que ele não tem processo. Cara, eu sinto que tu parece frustrado quando tu fala disso. Me explica melhor. Eu sinto que tu parece frustrado, cara. Olha só como eu vou. O cara fala, porra, óbvio. É óbvio. O time não tá vendo. Eu criei um processo, o time não tá seguindo. Tá, e disso tudo, o que mais te incomoda nessa situação? Tá, mas por quê? Ó, eu sempre vou aprofundando na parte emocional. Pensem que a parte racional é o processo, é a cultura. A parte emocional é o cara perder o sono. É o cara não conseguir tirar uma férias porque o time não consegue ser independente. Olha que foda. É isso que vocês precisam descobrir durante uma reunião de vendas. E não adianta ficar falando. Eu já passei por muita reunião de vendas como potencial cliente. E eu sempre me conecto com aqueles que buscam resolver de fato o meu problema emocional, aquilo pelo qual eu estou perdendo o sono e não o meu problema racional. Óbvio que quando a gente é vendedor, a gente fica um pouco mais resistente, né? A pitch, fica resistente a pitch. E muito cliente chega assim pra mim, tá? Muito cliente chega assim pra mim, resistente a pitch. E aí o cara chega, não vem com esse pitch de vendedor. Então, por isso que as perguntas emocionais, neuroemocionais, elas são mais fortes. Cara, eu não tô aqui pra te vender nada, eu quero realmente entender o que tem de problema dentro do teu comercial. E eu queria ver, cara, se tu pudesse me dizer uma coisa assim, Felipe, se tu resolvesse isso aqui, minha empresa ia transformar, o que seria? Ó, beleza, isso aqui. Tá, mas por quê? Como é que tu te sente quando o teu time não age desse jeito, quando o teu time não resolve esse tipo de problema? Então, esses loopings de perguntas estratégicas, elas não precisam ser somente no início da reunião. Vocês podem ir caminhando durante a reunião e fazendo perguntas. Porque senão vocês vão perguntar nos primeiros 10, 15 minutos de reunião, depois vai apresentar, vai ficar falando, o cara perde a atenção. Então, guarda umas perguntas mais táticas, mais estratégicas, para o final da apresentação. Então, pergunta de esclarecimento, as perguntas de esclarecimento tu pode usar num segundo momento, não precisa usar no primeiro momento da reunião. Pergunta de sondagem, sim. Tu usa lá, cara, como é que tu te sente? Por quê? Porque ali eu quero captar a dor dele. Eu quero captar aquilo que tira o sono dele. Para poder entrar com o meu produto de um jeito muito assertivo. Por quê? Porque se tu entrega muita coisa pro teu cliente e tu não resolve uma dor específica, teu produto ele vai ser apenas bom de ter e não vai ser um produto que sana uma necessidade. Então, eu vou dar um exemplo. Aqui na Valor, eu tenho uns 40 entregáveis diferentes. Imagina se eu ficasse falando dos entregáveis pro cara. O cara ia falar, putz, parece bom, mas não sei se me ajuda. Então, quando eu descubro as dores dele, eu trago somente aquilo que resolve aquelas dores. E todo o restante é complemento. Ou seja, caralho, além dele resolver o meu problema com esses pontos aqui, ele ainda me gera tudo isso de valor. Olha que massa. Então, pensem sempre na hora das reuniões de vocês para entrarem no âmbito emocional do lead, porque isso sim vai fazer vocês venderem muito mais, vender em escala, ter uma taxa de conversão alta. E se vocês quiserem o acesso a essas 42 perguntas do NPQ, eu tenho aqui um material já pronto para te utilizar nas tuas próximas reuniões, para tu utilizar nas tuas negociações. É só tu comentar lá no direct da Valor, vai lá, @valoroficial e comenta NEPQ,
que eu vou te mandar a minha planilha aqui com todas as nossas perguntas que a gente utiliza dentro das nossas reuniões. Se tu quiser vender mais, se tiver uma empresa e quiser vender mais, quiser acelerar o faturamento, quiser construir cultura, entra aqui no site da Valor, aqui na descrição do vídeo, se cadastra e fala com alguém do meu time aqui para a gente poder fazer um diagnóstico dentro da tua operação. Se tu é vendedor e quiser vender mais, também aqui embaixo tem o perfil da Faculdade do Vendedor, tem o site da Faculdade do Vendedor, que é onde a gente ensina e forma os vendedores aqui de dentro e dos nossos clientes. E se tu quiser me conhecer um pouco mais e conhecer um pouco do que eu falo no meu dia a dia sobre venda, sobre negociação, @workfelipeassis, também aqui na descrição. Mais uma vez, me chamo Felipe Assis, eu sou sócio fundador aqui da Valor e aqui a gente acelera empresas feitas para vencer.